Boa noite, professor. Boa noite, né? Queria que você fizesse um resumo, por favor, do rendimento da performance da sua equipe hoje, do porquê o primeiro tempo ter sido tão bom e o segundo tempo ter sofrido para conquistar os 3 pontos. Olha, a primeira coisa que é importante frisar é que nós enfrentamos uma equipe com modelo de jogo de mais de 2 anos, né? Nós enfrentamos uma equipe que foi vice-campeã paranaense, passando nas semifinais do Atlético Paranaense, fora de casa, fazendo um resultado, se eu não me engano, 3-0, empate dentro de casa, um time de uma ligação direta o tempo todo. Nós sabíamos que a gente não tinha como marcar pressão, tiro de meta deles, não tinha nada, porque é um time de ligação direta, né? Eles trabalham com 7 jogadores na estrutura ofensiva, faz a ligação em cima do primeiro homem deles, do centroavante, e briga pela primeira e vão em busca da segunda e joga com 6, 7 jogadores em cima da linha do adversário. Nós sabíamos também que é o único time no futebol brasileiro que marca individualmente o tempo todo. E nós podíamos ter decidido o jogo por causa dessa marcação 10 individual. Aquela jogada de Vinícius por dentro, todo mundo pegando o individual, ele eliminou o jogador dele e entrou. E a do Marco Antônio, também da mesma forma. Então a gente sabia que ia receber isso, sabia que ele ia ter um jogador, um exímio marcador de pivô dentro do Mezenga. Você pode ver que o Mezenga ficou o tempo todo num 1 contra 1 com esse jogador. Como eles fazem uma marcação individual, a saída de bola nossa, trabalhada, ela também é difícil para acontecer. Então nós fizemos um jogo hoje totalmente em função do adversário. Nós tivemos 2 períodos de treino a mais do que nós temos quando é uma semana aberta. E todo o trabalho que foi feito, taticamente, foi para sair dessa marcação individual deles, para a gente criar situações até certo ponto, com boa qualidade no primeiro tempo. Nós podíamos ter definido o jogo no primeiro tempo. Não quer dizer que eles não iam ficar fortes no segundo. E eu falei no vestiário que nós tínhamos que ter uma atenção que nós não podíamos sofrer. Nós não podemos sofrer. É muito difícil. É a primeira vez que o time faz 2 gols e dá uma diferença do intervalo de 2 gols, né? Mas eu sabia que ia ter dificuldade. Por quê? Como é um time de muita ligação direta, eu imaginei que eles iam mexer no time, colocando os centroavantes, não é isso? Então ele terminou o jogo com 3 atacantes dentro da minha linha de 2 zagueiros. Ficou o Júlio, ficou um garoto que entra, e esse menino lá que veio lá do Atlético Goianiense, que me fugiu o nome, né? Raí. Então, é um time nessas condições. Nós tivemos as nossas dificuldades, você entende? Mas eu vi que o time competiu. E competiu com alguns adversários complicados, né? O adversário é esse time, o adversário, falei agora dentro do vestiário, é um absurdo. O Aflitos ficar 30 dias parado. Eu queria que vocês entrassem no campo para vocês verem o que é um time de futebol, o nosso e o deles, jogar no campo que nós jogamos. Ah, é muito bonitinho, tá tudo verdinho. Campo não é grama, campo é piso. Muitas vezes você tem a grama, mas você não tem um piso, né? Tanto que eu, na minha concepção, o time deles sustentou pelo gol até os 30 do segundo. Pode ver que a partir dos 30, eles também deram uma sentada e aquilo ali acabou facilitando para nós. Então foi uma dificuldade muito grande, muito grande. E naturalmente essas dificuldades, nós vamos ter elas sempre. Nós vamos ter sempre. Não vai ser uma competição simples. Hoje, nós colocamos de uma vez por toda a nossa cara na competição. Nós estamos a 1 ponto do 8º colocado. Está uma competição muito equilibrada, muitos empates na competição. E isso nos dá a chance de, na próxima rodada, nós estarmos até bem colocados. As dificuldades são imensas. Nós sabemos que o Náutico briga muito por tudo. Eu estou no Náutico há 3 meses, poderia ter escolhido para não vir, mas sabia que o Náutico era isso. E eu quero aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando, encarecidamente, pedir às pessoas do Náutico, não inviabilize o trabalho do Náutico. Nos cobre, nós estamos aqui para ser cobrado, nós estamos aqui para trazer resultado, a diretoria está aqui para tomar as decisões, para correr atrás. Se inviabilizar o clube, se forem trazer, como tentar essa semana,
que passou e essa semana, se forem trazer a inviabilidade do Náutico hoje, por causa da política do clube, o Náutico vai afundar. Porque não tem como você fazer futebol sem dinheiro, inviabilizando entrada de dinheiro, criando uma situação de buscar dentro do conselho, para o conselho tomar algumas decisões. Gente, eu não estou falando pelo Bruno, eu estou falando pelo Náutico. Eu estou falando pelas pessoas que gostam do Náutico. Hoje nós recebemos visitas importantes dentro do clube para dar esse apoio, porque eu pedi a eles esse apoio. Então foi o seu Américo Pereira dentro do vestiário, foi o Paulo Pontes dentro do vestiário. Eu pedi, porque eu sei as pessoas que gostam do Náutico. E se inviabilizar a sobrevivência do Náutico nesse momento, nós não vamos conseguir pagar salário, nós não vamos conseguir ter a estrutura para você treinar, para você trabalhar. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma eleição, ganhe quem tiver condições de ganhar, mas deixe essa eleição para a disputa final, deixe o clube progredir até outubro, e a partir de outubro, faça essa política. Se ganha A, B ou C, eu, por exemplo, vou ser muito sincero, eu tenho uma esperança muito grande de subir com o Náutico. E eu tenho uma renovação automática se eu subir. Se chegar em outubro, se chegar em dezembro, se ganharem, as pessoas que ganharem a política, mesmo a gente subindo, e achar que eu não sirvo, eu não vou deixar prevalecer meu contrato, eu entrego o cargo sem fazer o clube me pagar aquilo que é uma renovação automática. Então eu entrego, eu saio. Você está entendendo? Agora, por favor, o Náutico é muito grande, mas o Náutico precisa de paz. O Náutico precisa, nesse momento, que essas pessoas que estão tentando inviabilizar, você entende? Tenham um pouquinho de consciência, porque vai ser ruim para todo mundo. O Náutico continuando na terceira é ruim para todo mundo. O Náutico indo para a segunda é um salto muito grande para reestruturar o clube. E eu sou muito sincero, se trabalha muito sério dentro do Náutico hoje. Essa semana eu estou vendo a dificuldade do clube para pagar o salário, para correr atrás de situações que a gente precisa correr. Hoje, a mexida que nós estamos dando na estrutura do clube foi através de doação de grandes alvirrubros. De grandes alvirrubros, que doaram para a gente. Então nós estamos estruturando todo o DM, estamos estruturando toda a parte da concentração em relação à cozinha, em relação à cama para dormir, colchão, essas coisas, porque está um pouco desgastado, através dessas pessoas que colaboraram. Eu não vi ninguém da oposição colaborar, porque é para o Náutico. É para o Náutico. Então, poxa, vamos ter um pouquinho de consciência de que o Náutico merece paz para tentar esse acesso para a segunda divisão, e aí tem a eleição, ganhe aquele que os sócios, eu não sei se são sócios que votam, que dê a condição para quem for administrar o Náutico. Mas estamos aí sim, viu? Sou muito sincero. Uma semana difícil com isso. Uma semana que a gente teve que ter até dar um apoio maior para o clube, né? Que nós estamos aqui, nós não vamos deixar a peteca cair, né? E não vamos, porque acima de tudo também eu posso ser profissional, mas eu estou aqui muito também pelo prazer de trabalhar no Náutico, pelo gosto que eu tenho de trabalhar no Náutico, né? Tá certo? Eu sou profissional, daqui a pouco eu posso estar em outro clube, mas esse momento que eu estou aqui, eu não podia deixar de passar essa oportunidade de pedir às pessoas, acalme-se, né? Pensa no Náutico, porque o Náutico é grande, mas o Náutico dividido, ele é pequeno, porque não tem condições de fazer futebol nas condições de muita instabilidade devido a uma eleição que vai acontecer, nem sei quando, se é novembro, se é dezembro. Então deixa o clube seguir até o final dessa competição. Agora, Éder, boa noite. Essa declaração, claro que a Rússia, né, o repórter principalmente, né, porque você falou em inviabilidade, quem está tornando essa coisa inviável, quais foram os procedimentos que tornou isso de forma inviável, até porque o torcedor, ele quer apoiar, ele quer saber realmente o que está acontecendo para apoiar. Então, o que é que você pode adiantar um pouco mais concreto? Quem é que está atrapalhando? Não, eu não tenho que citar nome. Quem pode prejudicar o projeto hoje em dia é a oposição. Você está entendendo? Mas inviabilizando a entrada de dinheiro, criando dificuldade, fazendo toda hora comissão para discutir situações
que pode inviabilizar o quê? O dinheiro pode entrar daqui 10 dias, tá bom. Não, com comissão, com julgamento do contrato, disso, inviabiliza. Não tem dinheiro. Hoje na Série C ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. O Maringá faz esse trabalho que é uma SAF. O Maringá tem investidor. Nós não temos investidor, nós somos colaboradores. Colaboradores. Tá? E muitas vezes essa questão da política não é porque eu tive aqui problema com oposição. Eu não estou aqui pelo Bruno, não. Eu não estou aqui pela diretoria, não. Tem que cobrar da direção, tem que cobrar de mim. Não vejo o maior problema nisso. Eu estou aqui, nesse momento, pela instabilidade interna, né? Interna que eu falo do clube, ela vai trazer transtorno para fazer futebol. Ela vai trazer transtorno para você buscar resultado. Hoje, a nossa dificuldade, ela não foi somente técnica, né? Ela foi também de um jogo altamente competitivo, fora dos princípios normais, porque nós enfrentamos uma equipe que ela é única no Brasil que marca desse jeito. Ela é única, não tem. Fala-se que os times do Cuca marcham desse jeito. Não, o time do Cuca marcha por encaixe. Encaixe é uma coisa, individual é outra totalmente diferente. Então, todas as dificuldades. Aí nós vamos criar para o Náutico uma dificuldade maior, fazendo acontecer uma campanha política em junho. Você está entendendo? Se nós estamos aí com uma dificuldade muito grande até de classificar entre os 8. Tem erros, tem problemas, pode criticar, pode julgar, mas não julgue com interesse próprio. Julgue para o Náutico crescer. Aí eu não vejo maiores problemas. Boa noite, parabéns pela vitória. Já que você tocou nesse assunto, você procurou a oposição, procurou o conselho, deu prazo para Bruno Becker tentar resolver essa situação administrativa e política do clube para não atrapalhar o seu trabalho no Náutico, e aí tentando falar um pouquinho de campo e bola. Queria que você analisasse, se possível, o Matheus Silva e o Samuel, né? O jogador que você pediu, os dois entraram na partida hoje. Olha, eu estou vendo o clube trabalhando muito para manter as condições que nós estamos tendo. Trabalhando muito. E nós lá dentro, internamente, também trabalhamos. Todo mundo sabe que eu sou um treinador que eu não trabalho só dentro do campo. Eu não posso passar pelo Náutico e não deixar um pequeno legado. Com a ajuda dos colaboradores, eu quero deixar esse legado. Eu quero fazer com que o Náutico tenha um departamento médico, você entende? Que crie condições para você recuperar o jogador. Que muitas vezes o jogador autorizado pelo clube tem que fazer um tratamento até fora do clube. Quer dizer, então nós estamos viabilizando isso. Nós estamos viabilizando toda a estrutura da cozinha. Você tem toda a estrutura da cozinha, comprando inclusive refrigeradores novos, comprando muita coisa. Por quê? O clube tem dificuldade, e essa dificuldade, eu não posso chegar num clube como esse e achar que isso não faz parte do meu trabalho. Faz parte do meu trabalho. Eu tenho que oferecer para o clube aquilo que tem de necessário, para mim, inclusive, exigir o que eu preciso exigir dos jogadores. Não adianta você ter um jogador de ganhando 150 mil, 100 mil, 200 mil, no geral, não estou falando que isso acontece aqui, e você não oferecer para ele condições dele render. E outra coisa, por que eu estou com atenção, nós estamos com atenção muito grande no departamento médico? Você perde um jogador, você não tem condições de recuperar ele demora a voltar, é um prejuízo muito grande. O clube tem que ficar pagando ele, daqui a pouco paga um jogador 3 meses, porque nós não temos tendo condições de recuperar. E não é falta de pessoal, não, é falta de equipamento. E quando eu fui convidado para uma reunião com os ex-presidentes, pessoas importantes, como o André estava lá, o Sérgio Lins estava, os outros ex-presidentes, né? Eu fui para mostrar para eles o que era necessário. E esse grupo levantou a bandeira. Esse grupo, 3 dias depois, a gente já estava com um dinheiro para investir nessa estrutura. Então, é importante isso, porque eu não posso passar num clube como o Náutico e não deixar um legado. Agora, esse legado não é eu dando do meu bolso. Eu também não importo, não. Se eu tiver que dar do meu bolso, eu dou. Eu não me preocupo, eu dou mesmo. Se eu tiver que dar, todo mundo me conhece dentro do clube, sabe como é que eu sou com essas coisas. Se eu ver uma coisa que é simples, que dá para resolver, eu vou lá e resolvo. Eu não vou ficar em cima do clube para resolver. Eu tenho condições para fazer isso. E eu não faço isso para mostrar para ninguém, não. Eu faço por amor aquilo que eu gosto de fazer, que é futebol. Então, é muito importante nós lembrarmos sempre, acima de todos nós e acima de qualquer dirigente, qualquer pessoa, o Náutico está acima deles. E eu sei no clube quem gosta verdadeiramente do Náutico. Porque hoje mesmo eu estava conversando com o senhor Américo, ele lembrando, ele ali dentro da minha sala em 93.
lembrando do Lúcio Surubim, lembrando do Paulo Leme, né? Lembrando do que nós falando do que o que ele me ajudou em 93. Aí vem o Paulo falando de 2006, Paulo Pontes. Pô, 2006 isso, 2006 aquilo. Então eu tenho uma participação dentro do clube importante e eu não vou deixar passar barato, você entende? A gente não brigar por uma estrutura maior do clube, que é necessário. Desculpa. Olha, o Matheus afogou. Sabe o que a gente chama afogar? Ele daqui a pouco no treino, o cara vai com tudo. Vem o jogo, aí ele afogou. Por quê? É o primeiro jogo dele na temporada. Mas é um jogador que vai elevar o nível de competitividade, de liderança. Você entende? Vai elevar. Trabalhou 25... O Matheus não saiu da concentração. Do dia que o Matheus chegou, até hoje o Matheus está dentro da concentração do clube. Está morando dentro da concentração. Ele tem uma filha pequena, ele tem uma esposa jovem e que ele deixou lá em Itu, que é a terra dele, para ficar esses 25 dias que ele ficou trabalhando. O Samuel, eu vou ser muito sincero, o Samuel, a gente brinca que o Dudu tem a gente fala que Dudu, auxiliar, tem um jogador dele, né? A gente brinca muito dos meninos, né? Que o Dudu conhece esses meninos como ninguém. E o Dudu falou, professor, se o senhor tiver oportunidade, traga o Samuel. Busca o Samuel, que está lá no Águia de Marabá, tá entendendo? E o Wilson também participou muito dessa vinda, o Levi também, todo mundo me deu ótimas referências dele. O treinador dele lá jogou comigo e foi jogador do Náutico. Foi um dos melhores líberos que eu tive, jogando com uma linha de 3 zagueiros, que é o Silvio Criciúma. E eu falei, Silvio, eu vou ligar para você para saber como é que está um jogador e vou te sacanear, né? Porque eu vou, se você falar bem dele, continuar bem falando bem, eu vou ter que trazê-lo. E o Samuel veio nessas condições. É um jogador jovem, um jogador valente, entrou muito bem dentro da proposta de entrada. E o Matheus foi esse. O Matheus, ele vai pegar jogo, vai ser de jogo, ele vai inclusive afinar mais, né? Ele vai afinar mais, mas é um jogador interessante para a função. Boa noite. Duas perguntas assim, uma. Primeiro, Igor Pereira, o desempenho dele o credencia como titular na sequência da Série C. E a segunda sobre Cook, qual foi o tamanho da importância aí de ter Cook hoje no CT e nos aflitos acompanhando de hoje? Olha, o Cook esteve com a gente na concentração. Nós recepcionamos ele lá na concentração, ele foi lá. Eu estava preocupado dele vir no jogo, porque o lado emocional de uma pessoa que passou pelo processo do Cook é complicado, né? Ele está chorando toda hora, ele está com um sentimento à flor da pele, mas é fundamental. O Cook, para mim, é um exemplo. Eu não canso de citar como o Cook jogou aquele jogo decisivo contra o Ituano, em 2006. Ele sem condições nenhuma de entrar em campo. Ele não conseguia colocar a chuteira normalmente, que ele lembra, alguém que lembra daquela campanha, ele machucou na véspera do jogo contra o Avaí, lá na ressacada. Ele não viajou, ficou aqui e entrou no último jogo, no último jogo da classificação, né? Sem condições nenhuma. O Cook é inspiração, o Cook é exemplo, o Cook é meu amigo particular, porque esse tempo todo que eu estou fora do Náutico, eu sempre conversei com o Cook sempre passou mensagens para mim em datas especiais, e a gente não pode lamentar não. Sabe, a gente tem que dar força para ele, tem que estar todo mundo junto com ele. Hoje eu achei muito bonita a homenagem da torcida, né? E o Cook, ele faz parte da vida do Náutico, né? Não é só pelos gols, não. Ele faz parte da vida do Náutico pelo crescimento dele dentro do Náutico. O Cook formou, gente, fisioterapia. O Cook hoje já não era somente um auxiliar de campo, né? Ele também era um dos fisioterapeutas nossos. Então é uma pessoa que eu sou assim, eu não tenho nem condições de falar tanto do Cook como vocês têm, porque o Cook fez felicidade de todo mundo aqui no clube por muito tempo e Deus vai conceder a ele muito tempo de vida para ele estar presente com a gente. Olha, eu não falo de credenciar, você entende? O Igor nunca foi um jogador que eu não contei com ele. O Igor, se ele não tivesse machucado, eu ia dar sequência com Auremi e ele. A gente lembra que o Marco Antônio foi um jogador que a gente teve que recuperar muito no sentido geral, né? Então o Igor é um jogador que naturalmente vai jogar muitos jogos e daqui a pouco vai iniciar o próximo jogo. Eu não vou falar de escalação de um próximo jogo com quantos dias? Acho que 15 dias, né? E até eu, nessa condição, eu esperei o resultado, até eu também vou ter que dar um pulo na minha casa. Estou com o irmão há 30 dias hospitalizado, 10 dias de UTI,
Eu não tive a oportunidade de vê-lo, vou sair agora 2h40 da manhã, vou a Belo Horizonte vou a uma cidade próxima da minha cidade, e aluguei um carro, de lá eu toco para me passar 2 dias e meio com meu irmão, né, que é o meu irmão mais velho do que eu, e aí eu vou lá dar essa força, e daqui 15 dias nós vamos estar muito fortes, muito fortes. Nós vamos sofrer para classificar, nós vamos sofrer para subir, por isso mesmo que eu estou preocupado daquilo que eu falei, vamos todo mundo junto, vamos todos juntos, porque nós necessitamos de todos. Professor Hélio, boa noite, parabéns pela vitória. A nossa equipe falou muito do conjunto da defesa hoje, né? Não só a estreia do Matheus Silva, mas também o Carlinhos muito efetivo, os 2 laterais também. E até mais ou menos os 15 minutos do segundo tempo, acho que foi uma das melhores apresentações da zaga, né, do Náutico, e a gente acredita nessa evolução. O senhor está vendo assim também? Como é que está essa parte? Ninguém pode deixar de lembrar que nós somos a defesa menos vazada do campeonato. Nós somos a defesa menos vazada da Série C. Eu achei, assim, uma atuação absurda no segundo tempo da minha zaga. Por quê? Eles enfiaram uma linha de 4 atacantes dentro da gente, e com ligação direta. Um centroavante jovem que entrou, o grandão, por sinal, boa técnica, não é só um jogador de primeira bola, e nós brigamos muito. Toda hora que eu olhava para trás, tinha a ligação direta, e nós praticamente no mano a mano, porque não tem como você não ficar com a linha de 4 atacantes dentro da sua linha de 4. Eu não vou pegar um volante e trazer para colocar lá atrás. Por quê? Aí os caras entram com a bola dominada. Então nós chamamos isso de ajuste, balanço. E quando teve as ligações diretas, o Carlinho foi muito eficaz, o Ryan foi muito eficaz, né? Os meus 2 laterais fecharam bem, nós crescemos nesse sentido. E eu gostei, porque o jogo foi diferente. Nós sabíamos disso, era um jogo altamente competitivo. Até brinquei com o treinador deles sobre isso. E nós resistimos bem. E essa resistência foi muito em cima dessa linha de 4, mas em cima também dos homens de marcação do meu campo. Eu achei que nós pecamos um pouco no momento de sufoco, porque a bola estava batendo e voltando. Batendo e voltando. Isso aí mata com qualquer defesa, porque você fica sem condições de recuperar. Mas você pode ver também que com tudo isso, a bola chegou muito pouco no Muriel. Ela não chegou de Muriel fazer defesas, a não ser aquela que ele fez a cobertura com o corpo, né? Mas grandes defesas acabou acontecendo no primeiro tempo. Né? Acabou acontecendo no primeiro tempo. Então, muita coisa positiva. E o que eu quero deixar bem claro é que o preço vai ser muito alto para você conquistar e chegar aonde a gente quer chegar.